Bom, o site A Voz da Cidade veio nesta quinta-feira. Nós estamos aqui na presença do vereador Delei e do Alexandre, que representa o PROCON, Unidade de São José do Rio Preto. Depois ele vai especificar melhor. E eles estão hoje para poder fazerem a fiscalização em postos de combustíveis. Eu pedi essa autorização, um papo legal com o Alexandre, para a gente poder realmente mostrar à população, tirar as dúvidas. Começando, Alexandre, qual é a função do PROCON que vem fazer a fiscalização? Depois nós vamos entrar naquela questão que tanto se suscita de alinhamento de preços, de cartel, que você muito bem nos explicou, mas para ficar bem didático, para as pessoas poderem perceber qual é o trabalho do PROCON para poder fiscalizar os postos. Qual é a função sua hoje aqui em Jales? Bem, um dos pilares da política estadual de defesa do consumidor é a fiscalização do mercado de consumo. Então o PROCON São Paulo hoje, não só por meio da sua diretoria de fiscalização, como também de 8 escritórios regionais espalhados ao longo do estado de São Paulo, tem a função de fiscalizar o mercado de consumo, ou seja, os fornecedores, os estabelecimentos comerciais, qualquer lugar onde haja uma relação de consumo efetivada por qualquer consumidor cidadão do estado de São Paulo. No caso, os postos de combustível, especificamente também nós estamos dizendo. Postos de combustível. Bom, a função, teoricamente, o governo do estado de São Paulo recentemente baixou a alíquota de 25% para 18% sobre o ICMS. Ou seja, teoricamente deve ou deveria haver uma redução. O principal objetivo, diante de tantas reclamações do consumidor, é comprovar se essa redução aconteceu em Jales? Sim, na verdade, não no dia de hoje, né? Mas isso está acontecendo atualmente. É uma ação que está sendo conduzida pela nossa diretoria de fiscalização em São Paulo, que a pedido do governador, desde o final de junho, vem coletando preços e acompanhando de perto em mais de 1.000 postos no estado de São Paulo, para poder verificar se efetivamente está acontecendo essa redução para os consumidores, ou seja, no preço nas bombas de combustíveis, por conta da redução da alíquota do ICMS. Alexandre, muito se suscita, principalmente dentro de Jales, muitas pessoas usam o termo de alinhamento de preço e formação de cartel. Recentemente, o site A Voz da Cidade publicou algumas informações, referentes ao CAD e ao Ministério Público, de que para se provar essa relação, por exemplo, inclusive foi um ofício respondido a um vereador aqui de Jales que suscitou isso. O que ele fez? Ele pegou notas fiscais de postos da região, e comparou com preços em Jales e tentou mostrar ao Ministério Público que poderia haver formação de cartel de alinhamento de preço. Nós sabemos que a concorrência é livre entre os postos de combustível ou qualquer tipo de mercado, mas essa função não é específica do PROCON, O PROCON não consegue atingir esse objetivo e provar, não é isso? Na verdade, foi bem explicado por você. Hoje, aqui no Brasil, a nossa economia é de livre mercado. É de livre iniciativa, livre concorrência. O que significa? Os fornecedores, por exemplo, nesse segmento dos postos de combustíveis, eles podem praticar o preço que eles bem entenderem. Não há nenhuma regulação ou intervenção do governo ou tabelamento de preços para os postos de combustíveis. Portanto, se o fornecedor hoje ele decide elevar o preço de um determinado combustível para, por exemplo, R$10, ele pode fazer isso. Não há nenhuma lei que o impeça de fazer isso. Agora, se ele o fizer, se ele vai conseguir vender nesse preço, é uma outra questão. Muito se fala já há vários anos, há um bom tempo, sobre esse alinhamento de preços, ou seja, postos de combustíveis de uma determinada cidade, de uma determinada localidade, que praticam os mesmos preços ou preços muito parecidos, É possível afirmar que há formação de cartel? Não, sem a devida prova, a devida investigação
não há como afirmar. Há indícios que esses indícios devem ser levados ao órgão que realmente tem a competência legal para poder fiscalizar e averiguar essa possível formação de cartel. Que órgão é esse? É o CAD, né, o Conselho de Administração e Defesa Econômica do governo federal. Então veja, tanto o PROCON São Paulo, o PROCON do governo do estado, quanto qualquer PROCON municipal do estado de São Paulo, nós não temos essa atribuição legal, essa competência e nem mesmo os instrumentos, o know-how correto, específico, para poder averiguar, fiscalizar essa eventual formação de cartel. Gostaria de explorar uma pergunta sua. Recentemente, uma equipe de TV teve na cidade de Jales fazendo aí reportagens sobre os combustíveis. O único dono de um posto de combustível deu a seguinte declaração: que os preços estão atrelados a tributos colocados no estado de São Paulo. Eu pergunto para o senhor, tributos são para todos. Não há uma justificativa, pelo menos nessa questão, de se dizer que o tributo de Jales é mais alto que o tributo, por exemplo, de Vitória Brasil, de Urânia? Não, na verdade assim, hoje... Ele é unificado. Hoje, tributos, de uma forma geral, eles fazem parte da formação de qualquer preço de venda. Se eu for comprar 1 quilo de carne, se eu for comprar 1 litro de leite, se eu for comprar uma roupa, uma calça jeans, ou se eu parar num posto de gasolina para poder abastecer o meu veículo, o preço final que eu pago, que é o preço de venda, nele com certeza estão embutidos os tributos, bem como outras despesas normais na execução daquela tarefa, na venda daquele produto, na execução do serviço. Então veja, tributos eles fazem parte da formação de qualquer preço de venda aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Então é unificado. Outra pergunta... Quando eu digo, veja, unificado, o que eu estou dizendo é que tributos fazem tributos de uma maneira geral. É claro que para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, existem tributos específicos. No caso, a gente incidem. Às vezes podem ser tributos federais, estaduais ou mesmo municipais. Nós não estamos relacionando no caso de combustível. Obviamente, isso. Que tem as suas respectivas alíquotas. Isso implica dizer também que então cai por terra aquela questão, como você disse que a prática é livre. Então tem algumas pessoas, donos de postos, que dizem o seguinte: eu sou de Santa Fé do Sul, então eu pago um frete maior, né? Então o combustível sai lá mais caro para mim. Então isso teoricamente pode ser... Veja, existem no business plan de qualquer fornecedor, de qualquer estabelecimento comercial, ele tem o know-how para poder chegar no preço final que ele vai vender aquele produto ou aquele serviço. Obviamente que na formação do preço estão incluídos N fatores, N elementos. O custo da aquisição daquele produto, os tributos que incidem na venda daquele produto para o consumidor, as despesas normais daquele estabelecimento comercial, né? E obviamente o lucro que aquele fornecedor vai ter no exercício da sua atividade comercial. Todos esses são elementos que formam o preço final de venda para o consumidor. Duas últimas perguntas. Bom, primeiro, todo consumidor, mesmo inconformado, pode acionar o PROCON de Jales, como o senhor explicou, né? O PROCON de Jales pode encaminhar essas reclamações. O mais correto seria o PROCON diretamente de São Paulo, pelo site que o senhor cita, ou mandar supostas informações, supostos indícios ao CAD. Qualquer consumidor, ainda que esteja inconformado com o preço, teoricamente, do combustível de Jales, pode acionar. Sim, o que nós estamos observando nos dias atuais, né, e a ação do poder público para tentar abaixar um pouco o preço dos combustíveis é a redução aí anunciada pelo governo do estado da alíquota do ICMS.
Se o consumidor, se o cidadão de Jales está percebendo que não houve a redução, ou essa redução ela foi muito aquém, ela foi muito menor do que a princípio se imaginava, ele não só pode, como ele deve reclamar, né? É um exercício da cidadania. Ele pode dirigir essa reclamação para o PROCON Municipal de Jales, mas ele também pode dirigir essa reclamação diretamente à Fundação PROCON de São Paulo, o PROCON do Estado de São Paulo. Ele pode inclusive baixar o aplicativo do PROCON, que se chama PROCON SP, tudo junto, no seu celular, e com esse aplicativo ele já consegue realizar o registro da sua reclamação. Alexandre, pedir cupom fiscal faz algum efeito? Baixa o combustível? Veja, pedir o cupom fiscal, ele não guarda relação nenhuma com abaixar o preço do combustível, mas é um dever do fornecedor e é um direito do cidadão, né? Ele prova a relação de consumo que houve entre o estabelecimento comercial e o consumidor, ele evita a sonegação de impostos, então é muito importante que o consumidor peça o seu cupom fiscal, que é a maior prova de que houve aquela relação de consumo, aquela transação comercial. Inclusive, no caso de produtos aonde no dia de amanhã o consumidor queira exercer a garantia, o cupom fiscal é a prova e é o documento mais importante para que o consumidor requeira esse direito que lhe assiste. Para finalizar a nossa entrevista, parece que esse é o primeiro posto que vocês já estão verificando. Houve alguma irregularidade? Ou haja visto, se houver alguma irregularidade, comprovado um abuso, comprovado a não redução real, quais são as providências do PROCON? As fiscalizações que o PROCON São Paulo tem feito em Jales, não só no dia de hoje, mas ao longo dos últimos 8 anos, a nossa fiscalização aqui ela é constante, ela é corriqueira, né? Desde 2014, ela versa sobre todos os pontos do Código de Defesa do Consumidor e outras legislações esparsas e correlatas com o Código de Defesa do Consumidor. Constatada alguma irregularidade no posto de combustível no dia de hoje, ou em outro dia de fiscalização, ou em qualquer outro comércio que receba a nossa fiscalização, diante dessas irregularidades, a empresa ela poderá ser autuada e receber inclusive uma multa pecuniária por conta dessas irregularidades. Tá certo, olha, muito obrigado aí pelas explicações, eu acho que ficou bem didático, né, para as pessoas poderem ficarem atentas, exercer os seus direitos, saberem realmente qual é a função do PROCON, quais são os canais, né, que podem procurar, inclusive a Câmara Municipal sempre atenta, o vereador está aqui acompanhando, houve uma moção de repúdio, chamou a atenção, né, das autoridades, e a gente vai continuar atento. Muito obrigado pelas explicações. Obrigado.